Vamos lá, 6 comportamentos clássicos de um vendedor amador. Bom, espero que você não seja um desses, que você está deixando muito dinheiro na mesa, muito dinheiro que você está deixando de ganhar, porque às vezes você está vendendo de forma amadora, então você está vendendo somente para aquelas pessoas que realmente querem comprar, que precisam muito, não vai nem conversar com você, já vem comprar o produto, ou então você sofre uma venda, porque na verdade você não está vendendo de forma profissional. E a gente está aqui para isso, para que você aprenda a vender de forma profissional, aqui para que você ganhe mais, ou seja, cliente mais dinheiro no seu bolso, né? Meu nome é Márcio Rocha, sou dono de clínicas odontológicas, sou cirurgião dentista e sou também avaliador. Sou eu que passo os preços e as avaliações para os meus pacientes. E te falo, quando eu aprendi a vender, eu vendi muito mais. E é isso que hoje eu quero conversar com você, para que você possa fazer isso também, para que você possa transformar a sua vida, mudar a sua vida nesse sentido. Vamos falar aqui do primeiro comportamento, né? O primeiro comportamento clássico de um vendedor amador, que é foca só no produto. Ele, infelizmente, ele foca só no produto e esquece do mais importante, que é o nosso cliente, gente. O cliente veio por um motivo claro e lúcido. Se você foca só nas características do produto, você está deixando de vender para aquele cliente, que ele não veio para você pelas características do produto, ele veio para resolver um problema, ele veio para resolver uma dor. E quando esse produto seu transforma a vida dele, você ganhou esse cliente para sempre. Lembrando que um cliente bom, um cliente que gosta de você, ele vira um outro vendedor para você. Ele vai vender seu produto para outras pessoas e vai te indicar. Então, conquiste esse cliente, vá diretamente na dor, transforme a vida dele, seja bastante solícito, procure resolver o problema dele quando ele quiser, o quanto que ele quiser, resolva todas as dúvidas. Isso é muito importante, o cliente sair feliz com isso aí. Eu vou citar um exemplo para vocês, como é de odontologia, às vezes a gente vende muito lá na clínicas as facetas ou laminados de zircônia, que são materiais de porcelana muito duro. Eu já vi avaliadores falando com o paciente que a zircônia é um material, né, extremamente duro, material muito resistente, é um material muito que não mancha e tem permanência de cor, coisas técnicas que o paciente não se interessa, que se você está cansando o seu paciente com isso, o que o paciente quer? Ele quer sorrir com confiança, poderia falar assim, ó, você pode sorrir com confiança, você vai rir, falar, poder mastigar e comer os alimentos que você quer, porque esse material suporta isso aí e vai durar por muitos anos. Pronto, é isso que o seu cliente está querendo ouvir. Não precisa falar das características, né? Vamos falar agora de outro comportamento, que é o segundo comportamento de um vendedor amador, que é ter medo de falar o preço. Tem vendedor que corre de falar o preço, não fala o preço na hora, tem vergonha, pede para outro falar, ou não fala, gagueja na hora que for falar o preço. Bom, gente, primeiro lembrar, vamos passar valor. Na hora que você passa valor sobre o seu produto, o preço fica muito mais fácil de sair. Então é por aí, o pensamento tem que ser por aí. Passar o valor, a importância desse produto na vida do cliente, como é que ela vai ser. Se você trabalha nesse sentido, acaba que o preço não sai tão difícil não. Você acaba falando normalmente e muitas das vezes o cliente nem vai te pagar sem ter medo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui na indústria de automóveis. Os automóveis mais vendidos numa concessionária não é o mais barato. Vou citar aqui o exemplo da Toyota. Eu tenho um amigo que trabalha na Toyota, é vendedor lá. Ele fala que o automóvel mais vendido na concessionária é a caminhonete. Uma caminhonete chama Hilux. E ela não é o carro mais barato. Então é por aí, gente. As pessoas olham o valor, a importância daquilo na vida delas. Então é mais ou menos isso aí, né? O terceiro comportamento clássico de um vendedor amador, que seria não escuta, só fala. Isso é muito comum. Você tem aquele vendedor que fala que é bom de lábio. Na verdade, não é bom de lábio, ele é péssimo em vendas. Porque quando você fala muito, infelizmente, pro ouvinte aqui do lado, pro cliente fora, fica parecendo uma coisa meio que, como é que eu posso dizer, desonesta. Ele desconfia, por mais que você está sendo honesto. Então, é escutar mais e falar menos. Escuta ativa, ouvindo realmente qual é o problema do seu cliente, quais são as objeções. Até para você trabalhar as objeções é bom você escutar muito. Fazer perguntas abertas para o seu cliente falar muito. Quanto mais o seu cliente fala, melhor é, porque mais ele vai expor qual é realmente o problema dele. Então lembre-se, não fazer perguntas fechadas, para ele falar só sim e não. Talvez, não. Perguntas abertas, para ele explanar todo o problema para você, para ele poder falar bastante do problema dele e você conhecer mais ele, que é mais importante, né? Outro comportamento, que seria o quarto comportamento clássico de um vendedor amador, que é desistir da primeira objeção. Gente, por favor, o vendedor tem que lutar pela venda.
Não fala ser insistente, insistente não, insistente é ser enjoado. Você tem que lutar pela venda, descobrir a verdadeira objeção. E a objeção, ela é só descoberta com perguntas abertas. Perguntas abertas é que você vai resolver a questão das objeções. E aí o cliente vai acabar te falando, ele vende mais quem pergunta melhor. Então pergunte bem, pergunte com perguntas abertas, que ele vai soltar para você todos os motivos das objeções, que é muito importante, né? Agora vamos para o quinto comportamento clássico do vendedor amador, que seria prometer o que não pode cumprir às vezes, tudo para poder fazer a venda desesperadamente. Bom, eu já vi isso acontecendo e já aconteceu pessoalmente comigo. É desagradável, vou citar esse exemplo aí, mais ou menos é isso, né? Tem gente que promete prazo, vamos falar primeiro do exemplo, né? Eu comprei uma cadeira, algumas cadeiras para a cozinha na minha casa, minha esposa pediu essas cadeiras, está precisando muito lá, a gente foi lá comprar. E o vendedor prometeu a entrega dessas cadeiras em 15 dias. A gente adorou o prazo, combinou o preço, ele acertou um preço à vista com um desconto bom e acabamos adquirindo essas cadeiras e pagando à vista. Bom, passou 30 dias nada de chegar, passou 45 dias nada de chegar, acabou que ele entregou com 75 dias. Um atraso incrível, aquilo causou um desgaste e por mais que ele explicasse depois o que tinha acontecido, não ficou legal. Lembrando sempre que o que você fala depois parece desonesto. O que você fala antes, você está antecipando um problema. Mas se você falou depois, para o cliente fica parecendo que é desonesto. Porque ele vai pensar assim, por que você me falou antes? Isso poderia ter acontecido. Então é mais ou menos isso, né? É complicado, mas toma cuidado, você não pode dizer sim para tudo que o cliente quer, não é assim, infelizmente a empresa tem seus prazos de entrega, tem seus prazos para ficar pronto um determinado material, ou até mesmo para entregar um determinado serviço, como é que está isso, as pessoas que vão fazer aquele serviço, então você tem que ver isso. Isso tem que ser analisado, não pode falar assim, não, é melhor trabalhar com a verdade para você não destruir a confiança, que é uma coisa importantíssima da empresa com o cliente. A confiança é algo muito importante que nunca pode ser destruído, né? Então, tomem cuidado aí com o que vocês prometem e depois para não cumprir fica feio, né? Então, vamos lá para o sexto e último comportamento clássico de um vendedor amador, né? Que seria aquele vendedor que não segue processos, ou até aquela empresa que não segue processos. Bom, venda sem método é sorte. Venda com método é resultado. Cada vez resultados maiores acontecem. Os métodos, empresas, vendedores que seguem processos vão ter escala lá na frente. Vendedores que não seguem processos não terão escala. Existe uma estrutura de atendimento do cliente, do começo ao fim, da ponta até o final. Inclusive, isso tem que ser muito bem seguido para que aconteça de uma forma harmônica, né? Então, toda venda tem seu início, seu meio e seu fim. E isso tem que ser seguido. E é bom que a gente siga isso muito para não ter problema depois. E não conseguir escalar essa venda direito e não pular, antecipar. E aí depois você vai tentar voltar lá, já era. O cliente não vai fechar com você. Porque ele não foi encantado ali naquele momento. Às vezes tem todo um encantamento para o cliente comprar um produto, comprar um serviço. E como ele pulou essa etapa toda, provavelmente o cliente não vai levar o produto, não vai levar o serviço e você acabou de perder a venda. E talvez, se você voltar lá atrás, ele não vai gostar, ou talvez ele até volte e até compre de novo, né? Mas siga o processo, né? Lembrando, venda sem método é sorte. Venda com método é resultado. Então, vocês têm que prestar atenção nisso aí. Isso é muito importante para vocês, tá bom? Bom, pessoal, se vocês gostaram, dê um like aí, me siga para mais conteúdo, vai ter sempre conteúdo de vendas aí, para vocês transformarem a realidade de vocês. Lembra, somente a venda muda a realidade de vocês, muda a realidade de qualquer empresa, inclusive a de vocês.